Olá! Prazer, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Amém. Nós temos Priano do Nascimento, sou advogado, professor de Direito Penal, processo penal, Direito Constitucional. Fiz as minhas pós-graduações em São José do Rio Preto. Desculpa eu ter falado Ribeirão Preto. Lado da docência, essas 3 matérias, e sou formado em Direito há muito tempo, hein? 2005 a 2006, na Unifran, ao qual fiz especialização depois pela Unesp, e também em São José do Rio Preto, especialização no Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Comercial também, eu fiz empresarial, defesa do consumidor, mas as áreas das magistérios, direito penal, constitucional e direito pessoal penal. Bom, ontem eu comentei muito questões sobre as novas mudanças legislativas que está cada vez mais tendo certas questões meio pautadas, meio que ainda passando em vigência e tendo uma certa análise. Vamos agora fazer algumas questões bem mais contundentes com relação ao também às reformas do nosso Código Civil. Bom, mas primeiramente, o que nós temos que estabelecer? Essas mudanças da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Esqueci de falar também da questão que sou mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Código de Interação, Saúde e Sociedade, onde é o qual o tema da minha dissertação, bullying transporte escolar, como eu havia mencionado, e ao passo que também doutorado na mesma instituição, polo de concentração, saúde e sociedade, um tema de pessoa com deficiência. Então vamos lá. Essa lei nossa que nós temos, a 10.406 de 2002, percebemos dela que ela tem certas nuances, né, de questões de divergências, que nós batemos bastante com a questão do direito constitucional, onde nós tratamos do direito constitucional a parte que nos guia da Constituição Federal, dessa questão que eu sempre comento e vou salientando, esse Estado democrático de direito e seus princípios basilares aí, para quem conhece as normas do direito, que normalmente nós temos inúmeras questões, indagações que podemos encontrar uma seara de quem está atuando no campo, ou seja, da advocacia, ou seja, da magistratura, ou seja, do Ministério Público, ou seja, da Defensoria, ou seja, do tabelião, de qualquer ou de conselho estudante de direito também, que nós nunca podemos desconhecer, são as leis. Nossos grandes enfrentamentos com relação às leis são questões de linguagem jurídica. A linguagem jurídica é uma linguagem muito robusta, ao passo que a ciência jurídica, eu sempre falo isso, pauto nas participações em congresso, com relação a essa falta de questões mais práticas. Por isso que eu falo que o exercício da advocacia, como uma das funções essenciais da justiça, nós temos uma questão que tem sempre que
temos que ter em mente que a questão de que quando você for atender alguém, seja claro, conciso, breve, objetivo, que fale a mesma língua. Porque o que nós temos? Nós temos todos, desde, eu sempre falo essa pirâmide de Kelsen, desde a Constituição Federal, as normas, seja complementar, legislação complementar, as leis ordinárias, leis delegadas, portarias, circulares, provisórios, resoluções, decretos, nós temos que ter em mente uma questão, são os termos dos linguajares jurídicos. E sempre nós estamos pautando aqui na questão da Constituição Federal de 88, é essa questão que eu vou iniciar apenas uma fala para eu entrar nas vigências das pautas, das modificações alteradas com relação à Lei 10.000, que eu havia comentado, a Lei 10.406, ok? Com relação ao Código Civil de 2012, com vigência em 2003, que alterou bastante significativas alterações para 2005. Mas é importante salientar a questão da Constituição Federal, o que ela estabelece em seu preâmbulo, essa norma programática que eu saliento bastante com relação a isso, a esse tema, que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos numa Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o que? Um Estado, mas que tipo de Estado? Democrático, destinado a assegurar quais exercícios? Bom, aqui que vem questões que seriam princípios, direitos ao exercício dos direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Com qual objetivo? Na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgada sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tá. Aqui nós já temos o que? A questão básica, que são questões o que? O que é essa destinação que traz esse Estado democrático de direito? A destinação dos quais tipos de direitos tutelados pela Constituição Federal como cláusulas pétreas e que nós estamos cada vez mais tendo limitações e restrições a esses direitos. São direitos sociais, individuais, como questões de liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade. Lembra que eu comentei da desigualdade de gênero e identidade de gênero? A questão como vale isso sobre a justiça, qual tipo de justiça que nós esperamos, se é a justiça que está dentro do ordenamento jurídico, dentro do poder legislativo, em conjunção com o poder judiciário, poder sancionado pelo poder executivo, ou aquela questão que eu sempre comento, que nós temos uma pseudo-realidade de uma ficção, um conflito aparente de normas também. Embora a Constituição Federal ela tenha esse status de imutabilidade, intangível, uma norma intangível, imutável, nós temos essas questões. E o que mais nos chama a atenção é a questão do artigo
que tem os fundamentos, os objetivos e fundamentos dessa República Federativa Brasileira. Então, os fundamentos, quando trata a questão da dignidade da pessoa humana, soberania, cidadania, a questão da pessoa humana, valores sociais do trabalho, de livre iniciativa, quando nós falamos sobre pluralismo político, que todo poder ele emana do povo, independente que exerce por meio de representantes eleitos, diretamente ou indiretamente, e todos os poderes da União, que é o poder executivo, legislativo, social, são independentes e harmônicos entre si. Isso nós temos um mero equívoco dentro da legislação. Então, galera, vamos lá. O tópico, na verdade, não seria esse, né? O tópico, na verdade, seria a questão basilar, pautado na Código Civil. Código Civil e as suas devidas mudanças legislativas para 2025. O que nos chama bastante atenção olá, Rayane, tudo bem? É um imenso prazer estar participando em Minas, no Congresso da Intolerância Religiosa. É uma das pautas que depois eu vou trazer numa das gravações. Muito obrigado por estar assistindo essa live, ok? Nós temos essa reforma do Código Civil que vai mudar na nossa legislação brasileira. Nós temos que ver essas reformas, elas vão realmente ter uma certa contundência, relevância e preponderância também dentro do Poder Judiciário também. Não adianta também existir normas sobre normas, e ao mesmo passo que, quando chega dentro de uma audiência, ou quando vai, quem é advogado sabe, quando vai fazer uma petição, não é aquilo que acaba tendo inconformidade com o que está previsto, seja na Constituição, ou numa lei ordinária, lei complementar, ou qualquer resolução, ou qualquer tipo de precedente normativo de uma seara de algum tipo de recurso, ok? Então, quais são as principais alterações propostas em 2025, incluindo alterações família, sucessão, contratos? O que acontece com essas novas searas, as modificações, modulações do direito civil? Com a reforma do civil, as mudanças no direito civil, nós sabemos que ele está prestes a ser mudado e passar por significativas atualizações que nós podemos falar aqui, mencionar aqui, que praticamente vão ser modificações bem contundentes, ao mesmo tempo algumas pode ser que tenham certa eficácia e aplicabilidade, e algumas pode ser que demora bastante para serem aceitas ainda como uma pauta e ser discussão de algum objeto de uma ação de ADIM por omissão normativa. Uma comissão de juristas entregou para o Senado Federal um anteprojeto propondo diversas alterações no texto constitucional. O dado de 2002 traz o que? Traz questões de mudanças, mas quais tipos de mudanças e que elas vão ter como finalidade? A finalidade é avisar uma questão de adaptação legislativa às novas realidades sociais. Até aí, nós temos um sentido que no sentido que essas mudanças de essa nova realização dessas adaptações, não só a realidade, mas as adaptações, a relação ao que é a sociedade. A realidade como a sociedade, cada vez mais nós temos essa contemporaneidade e as normas devem ser mudadas em conformidade, desde que não afronte direitos de outrem.
Então, certas mudanças são bem-vindas, outras mudanças, às vezes, nem possa ser que tenha significativa sob o prisma jurídico nas demandas, dependendo também dos fundamentos também baseados na Constituição Federal. Porque, independentemente de estar tendo essas modulações e reformas, temos sempre que ater a essas questões contundentes, essa nova realidade da adaptação, da nova realidade desse tipo de sociedade. Por isso que inicia-se com relação à questão de alteração em família, sucessão e contratos, que são questões que praticamente nós sabemos de um sistema que tem uma extrema relevância, ao passo que também acompanhar esses novos avanços, não só com relação à sociedade, mas também esses avanços tecnológicos, que por um certo ponto, como eu comentei, tratei sobre a questão da violências, os avanços tecnológicos podem sim ser ferramentas, por um lado positivo, dentro da seara das ciências jurídicas e de outras ciências também, mas também pode ter um cunho de um lado negativo, quando nós tratamos em algumas questões penais, na parte especial com relação a crimes, quando trata do bullying, do cyberbullying, e também referente à tipificação das condutas criminais, penas de detenção e penas de reclusão. E as questões também que nós sabemos aqui, que não é bem assim dentro do Poder Judiciário que funciona em decorrência da morosidade da justiça. Uma das questões de família, de novos conceitos, que é a questão que traz, que nós podemos abstrair uma ideia, é a questão voltada do que? Essas realidades que vem passando no nosso ordenamento jurídico. A realidade do que eu sempre comento aqui nas pautas, uma realidade totalmente que nós temos que voltar na realidade de uma Constituição Federal voltada, por exemplo, no Código Civil, independentemente das questões que vão sendo modificadas, nós temos que sempre que olhar a questão voltada, pautada no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então não adianta ter uma igualdade no princípio da isonomia em todos os sentidos, seja no sentido valores sociais, valores de liberdade, valores da vida, valores da integridade física, a integridade psicológica, a questão do que é ser cidadão, a questão do que é essa função promulgada. São valores que devem ser cada vez mais modificados em detrimento a questões que normalmente nós sabemos que todas essas pautas elas têm um cunho e uma finalidade que não é resguardar direitos e conferir a sua total e pleno exercício dentro do que nós chamamos de uma democracia, de um Estado democrático de direito. O que mais traz na questão, bom, em direito de família, para quem é advogado há anos, vai concordar comigo também que não tem coisa mais complicada do que o direito civil na seara do direito de família. O direito de família é uma questão muito complicada. Mas por quê? Porque há muitas modificações. Então, por isso que nessa contemporaneidade com relação ao direito de família, trouxe o que? No anteprojeto,
modificações plausíveis, sim, que não traz aquele conceito de família voltada entre homem e mulher. E qual que é o objetivo central? Quer dizer, na constituição de uma família. Não era aquilo que nós tínhamos mais lá atrás, no passado, pátria paterno. Da questão da família homem, mulher. Então nós trazemos essa significação do conceito, ampliando e dando maior flexibilidade na questão do conceitual do direito de família. O que seria direito de família? Então esse anteprojeto ele vai trazer essa amplitude, essa flexibilidade com relação ao significado dessa mudança do direito de família, que tem que repercutir de uma forma do que? Para refletir uma real transformação no que as novas sociedades familiares, o que são novos tipos de família, que às vezes é bem aceito, que às vezes não seria bem aceito, esses conceitos de novos tipos de família. Nós temos ainda essa questão do patriarcal, do machismo estrutural, que é totalmente voltado ainda às legislações pautadas anteriormente, e que na verdade o que algumas pessoas têm, sempre falo para as pessoas que entendem o ciência jurídica, como pessoas também que não entendem as questões jurídicas, tomam cuidado muito com a internet, com que às vezes colocam-se na internet a questão da liberdade de expressão, algo nesse sentido, ok? Pela questão maior, pelo fato do que o nosso direito, ele termina com o nosso período de direito de terceiro. Então, nessa questão da amplitude de conceito, da maior flexibilidade e aumentar esses novos avanços do que seria o direito de família para estender o sentido material do direito de família. Isso que é uma das grandes essências, eu achei, na minha visão, no meu campo de visão, não o achismo. Nós não temos achismo dentro do direito, em nenhuma questão de achismo. Mas na concepção da contemporaneidade, o que nós estamos vivendo, essa questão voltada à ampliação do conceito de família é uma das questões importantes, de extrema relevância. Por quê? Porque traz uma questão seguinte: uma das alterações mais notáveis é a ampliação do conceito de família. Mas qual tipo de ampliação que a norma, esse anteprojeto do Código Civil de 2025, que vai incluir nessa alteração do conceito de família? O texto, ele propõe acabar com as menções específicas, porque essas menções específicas a homem e mulher nos traz um conceito, um conceito já totalmente enraizado em machismo estrutural ou uma sociedade patriarcal. Então já traz essa reflexão que faz nos remeter esses avanços tecnológicos, avanços sociais, com relação a essa amplitude dessa flexibilização. Por isso que essa flexibilidade, esse conceito de família, traz a questão do que retira-se o conceito homem e mulher e traz a referência casal ou família, legitimando assim as uniões homoafetivas. Essa mudança alinha-se ao Código Civil à decisão do Supremo Tribunal em 2011. Então, o conceito de família não fica distrito mais a relação homem e mulher, mas traz a relação também legitimando a relação das uniões homoafetivas.
Essa mudança alinha ao Código Civil da decisão do STF em 2011, ao qual passo que reconheceu a união estável em 2011, essa união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, o que acontece? E foi até normalmente objeto do mestrado do bullying transfóbico também, que as leituras, conjunturas, as leituras de Michel Foucault, Nancy Fraser, a questão dos livros que eu adotei na parte do meu mestrado, na UFMS, o polo da Universidade da FAMEG, em Campo Grande, eu falo assim que esses conceitos que vão sendo tendo essas modulações de direito de família são bem vistos dentro do que apenas a seara do que nós podemos ter os enfrentamentos ainda, seja um enfrentamento que nós sabemos que é a questão das divergências de opiniões com relação a questões de relações afetivas que já foi pacificado em 2011 pelo STF, um precedente normativo de um casal de duas mulheres, acho que, salvo não me engano, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não me lembro, né? Acho que foi a decisão pautada. Então, o que acontece? Esse reconhecimento dessa união de pessoas do mesmo sexo. Outra ampliação que traz, que normalmente, antigamente, demorava-se com relação a que divórcio, as novas significativas com relação à palavra divórcio. Porque nós sabemos que o rompimento de um vínculo conjugal só dá com divórcio e a morte. Antigamente nós tínhamos aquelas questões anteriores, depois foi passando por modulações em direito de família, questão de separação de corpos, separação de quanto tempo, 2 anos, 1 ano para depois pedir o divórcio. Então só com o divórcio e com a morte que tinha aquela questão para proteger também, né? Não sei se proteger a prole, no sentido de várias questões, depois na seara de direitos de sucessórios também. Então nós temos o que é significativa mudança do divórcio com relação aos processos de divórcio. Porque a maioria dos processos de direito de família que envolve, quando nós trazemos isso para a questão do campo de quem atua na área da advocacia, é muito doloroso a questão dessas partes, dessas questões desse fundo. Então ficou uma questão mais prática e objetiva, preservando e sempre resguardando que essa integridade física, psicológica, quando eu falo de violência de gênero, ou violência da identidade de gênero, das questões que envolvam também, porque a questão que aqui nessa pauta da nova reforma, desse anteprojeto, ele traz o que? A possibilidade de divórcio ou dissolução da união estável, solicitando por apenas uma das partes, ao qual sem a necessidade de ação judicial. O pedido poderá ser feito diretamente ao cartório. Então retira-se aquela esfera do Poder Judiciário, entra na esfera do Poder Legislativo, ao passo que, no Poder Administrativo, ao passo que traz o que? Essa questão dessa relativa. Não seria uma questão que traz um conceito assim, que nós podemos dizer assim, que dentro do direito, quando há o divórcio feito dentro do Poder Judiciário, existem inúmeros empecilhos.
pautados quando há uma separação, seja ela religiosa ou não. Agora, trazendo essas novas reformas, a simplificação do divórcio, nós temos que ter um olhar um pouco diferenciado com relação ao divórcio. Será que realmente, independente de se ele vai ser unilateral, possa ser esse divórcio uma das partes sem a necessidade dessas questões que traz com burocracia, poder judiciário, da necessidade de uma ação judicial? Será que isso pode nos tornar cada vez mais o que? Existir uma segurança, que possa ser que esse anteprojeto traga uma certa segurança para a integridade física e psicológica da pessoa que está passando por um processo de incompatibilidade de gêneros, que é o caso que venha a ser o divórcio. Mas possa ser que também que em determinadas inseguranças venha existir também a questão que deva ir sim ao Poder Judiciário. Então, são questões que o pedido poderá ser feito diretamente ao cartório, via administrativa, onde a união for registrada, tornando o processo mais ágil e menos burocrático. Ao passo que também pode acontecer essa questão que nós podemos mencionar a questão, então, o que seria essa proteção que esse projeto está querendo dizer quando há uma certa incompatibilidade de gêneros, onde uma das pessoas larga e pede divórcio de forma unilateral e para não passar pelos contornos de um poder judiciário, ação, ao passo que, na verdade, essa união, essa questão do divórcio, qual que é a tutela de proteção do divórcio? A proteção do divórcio é o que? Resguardar o direito à integridade, à vida, integridade física, psicológica da pessoa, mas ao passo que sem ter a necessidade de ser realizado em ações, sem a movimentação, sem ter que pedir, que nós falamos o que? Ao Poder Judiciário, através da função essencial da democracia. Mas será que através do divórcio, essa questão, eis uma pergunta, a pessoa, ela separa e nesse divórcio consistirá o instituto da separação. E nesse divórcio, ela é unilateral. Essa relação de unilateralidade. Será que essa relação unilateral, ela não pode nos emitir uma relação que de um lado de ser de um só subjetivo, que pode ter certas repercussões, porque uma ação judicial, mesmo que haja nesse anteprojeto de 2025 alterações, quem trabalha na ciência jurídica sabe muito bem que essa alteração no divórcio às vezes não pode funcionar dessa forma por vias administrativas, porque nem sempre as escolhas da ser unilateral, sem ter que recorrer do Poder Judiciário, que já fala direto sobre questão de ação judicial, o conceito de ação judicial, quando nós pleiteamos na justiça algo, nós temos elementos contundentes até chegar ao poder judiciário, ao qual o juiz apreciará os elementos de prova. Quando há uma questão
que nós falamos de respeitar essa dignidade da pessoa humana, que eu sempre vou fazendo a conjunção de toda a legislação com relação à dignidade da pessoa humana, o princípio da disposição do próprio corpo, o que eu quero, o que eu deixo de querer, a relação que hoje eu caso, amanhã eu separo. Então, e como é que fica com relação a esses novos avanços? Será que vai ter certas repercussões? Só que nós vamos ter esse enfrentamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão legislativa? Pode ser que possa ter uma omissão legislativa aqui, porque na verdade nem sempre qualquer escolha unilateral ela pode ser não para preservar a questão do que? Da economia processual ou a questão também da praticidade da questão quando é feita por vias administrativas, que nem sempre é assim. Quem atua no direito sabe muito bem disso. Nem sempre é assim, essa questão de economia processual e praticidade em relação à questão do direito de família. Então, essa questão da burocracia, nós não podemos enfrentar a simplificação do divórcio como uma questão de simplificação e trazer um conceito ágil de uma unilateralidade, unilateral. Hoje eu caso, hoje eu separo, hoje eu divorcio, sem a necessidade nenhuma de estar recorrendo ao Poder Judiciário através de uma ação. Será que é o que esse anteprojeto de 2005 ele veio trazer? Essa questão da ampliação não só do conceito e essa simplificação do divórcio. Às vezes não é bem essa finalidade, embora o legislador passeie-se muito. Eu rascunhando e vou nas ideias trazendo o que mais eu acho isso de importante, que é a questão do que? Conceito de família, da alteração, ok? Porque segundo o STF em 2011, houve sim essa questão do que? Do reconhecimento da união do Estado, que com certeza são os avanços que realmente devem serem protegidos, sim, porque todos nós somos iguais perante a lei, independente de sexo, ou a questão de identidade, ou a questão de orientação sexual das pessoas. Mas já quando trata dessa questão da simplificação do divórcio, já temos o que? Essa simplificação do divórcio, ela se baseia na questão do que? Menos burocracia e mais celeridade, como se que retirando a questão de socorrer-se do Poder Judiciário para não existir burocracia. Mas qual esse tipo de burocracia? Que nem sempre tudo que vem pelas vias administrativas possam depois ter repercussão na seara e precisar do direito e ao mesmo tempo do direito da figura de um advogado também e a questão do Poder Judiciário. Porque nem sempre uma escolha administrativa ela vai ter um condão específico de tutelar essa individualidade da essência da pessoa e não querer estar dentro daquela relação. Mas ao passo que também essa superproteção com relação à
celeridade administrativa. Se hoje eu caso, logo hoje eu divorcio de forma unilateral, realizo pelo cartório e pronto. Às vezes não é assim. Outro ponto a ser destacado, por isso que esse ponto pode ser que venha existir algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade com relação à questão de bens, com relação à questão dessa decisão unilateral. Lógico, com certeza, ninguém é obrigado a estar uma outra pessoa, mas quando trata de economia visando que os contornos da morosidade da justiça no divórcio, seja litigioso, ou seja, um divórcio amigável, aqui nós sabemos que com certeza vai ter uma repercussão temática muito grande com relação a essa questão de resolução unilateral por vias administrativas, retirando totalmente a esfera do Poder Judiciário nas ações em que envolvem a questão da liberdade que a pessoa tem de escolher de estar naquele momento divorciando, mas ao passo que sem necessidade de movimentar, de ir ao Poder Judiciário para poder movimentar entrar algum tipo de demanda judicial em decorrência de contornos burocráticos, porque às vezes pode ser que exista contorno burocrático, como também não, dentro da questão da seara. Então, vias administrativas e vias judiciais, elas podem passear por uma certa compatibilidade, como também elas podem passear por uma certa incompatibilidade. Outro ponto também é a alteração do regime de bens, que traz o que o anteprojeto também propõe permitir a alteração de regime de bens do casamento da união estável diretamente em cartório. Atualmente essa mudança só é possível mediante autorização judicial. Porém, o que muitas vezes torna o processo lento e custoso. Tudo que vai se alterando é em decorrência que eu sempre vou pautando em cada ponto do direito. Morosidade do Poder Judiciário. Sabemos que nós temos essa morosidade da Justiça em decorrência do que? De inúmeros processos em andamento e que acaba não tendo uma solução, uma demanda que seja totalmente já pacificada ou já com uma sentença transitada em julgado. Então, onde que há essa questão de morosidade da justiça. Por isso que às vezes essas alterações do regime. Então, ainda no anteprojeto não se fala, só fala da questão da mudança do regime de bens do casamento da união estável, diretamente realizada por vias administrativas. Mas ao passo que essa mudança ainda só é possível mediante a autorização judicial, o que muitas vezes torna o processo lento e custoso. Depende do que seria lento ou custoso também. A questão do divórcio, não é bem assim, na prática, no dia a dia da atuação da advocacia. Alteração dos direitos sucessórios. Essa é uma das questões praticamente que, mesma coisa do regime de bens, de sucessório, as mudanças, essas novas regras para a herança, que traz mudanças propostas de direitos de sucessões, são iguais e impactantes, visando modernizar as regras da herança e adaptá-las às novas configurações familiares. Mas o que seriam essas novas configurações familiares? Exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Olha,
uma das alterações, a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. E é uma alteração que vai trazer muita repercussão e pertinência temática e ao mesmo passo ter ações ad por omissão, relatória por omissão. Por quê? Ela é polêmica porque propôs excluir o cônjuge da lista de herdeiros necessários, que atualmente o cônjuge tem direito a uma parte da herança, ao passo que equivalente a metade dos bens do falecido. Com a mudança, o cônjuge só herdaria se fosse incluído em testamento e também ou na ausência de outros herdeiros necessários. Nessa nova reforma desse anteprojeto, retira-se atualmente a figura do cônjuge e trazendo um direito a uma parte da herança legítima que equivale a metade dos bens do falecido, mas com a mudança o cônjuge só herdaria em caso de intestamento ou na ausência de outros herdeiros necessários. É outro ponto em direito de família que dará muita repercussão dentro da seara do direito sucessório, da questão dos herdeiros necessários. Então, quando traz aqui só herdaria se fosse incluído em testamento ou na ausência de outros herdeiros necessários, aqui já nos traz o quê? Uma certa insegurança jurídica. Além de tratar uma questão de extrema relevância, que é a proteção e a tutela do patrimônio do decúbito, o que acontece? Aqui nos traz uma certa insegurança jurídica esse projeto com relação não só à questão do cônjuge, e a questão do testamento, e a questão dos herdeiros necessários. Aqui há uma insegurança jurídica muito grande que possa desencadear inúmeras ações delatórias de inconstitucionalidade por omissão. Então, não passou bem essas novas mudanças visando que nós podemos trazer, que seria uma certa flexibilização do direito de família ou direito sucessório. Herança digital. Na questão da herança digital, ele tema, ele aborda a questão da herança digital, reconhecendo que os bens digitais do falecido, de valor economicamente apreciado, integram o que ele vai integrar na sua herança. Ele vai entregar o que? Inclui contas em redes sociais, e-mails e outros ativos digitais. Tá. Então, traremos o que? Que na verdade a questão da herança digital é reconhecendo os bens digitais do falecido de valor economicamente apreciado. Quais bens digitais são tutelados aqui? O que seria essa integração na sua herança? E quais seriam as contas em redes sociais, em e-mails? Qual o tipo dessa tutela para preservar? Qual que é a tutela que preserva aqui a questão dos bens digitais do falecido? Não traz no nosso projeto. A outra questão de herança digital de extrema relevância. Quais são os bens a serem juridicamente protegidos e tutelados? Bem, também passou-se bem uma certa norma meio de eficácia limitada. Ela vai existir uma complementação, mas de que não tem uma certa relevância. Só se tiver uma pertinência muito forte para ter uma certa reconhecimento nessa questão dos direitos sucessórios, essas novas regras para a herança. Assim como eu mencionei, defini
a questão do herdeiro necessário, da comprovação do testamento, ou pela questão, se não houver herdeiros necessários, a questão da comunicação, da mudança do cônjuge, quais são o seu limite de campo de o que o cônjuge poderia ou não estar herdando por direito, caso não tenha essa herança, no caso a metade do bem falecido, com mudança, só se fosse incluído por testamento. A mesma coisa acontece na questão de herança digital. O que é que está sendo preservado e tutelado? É o direito que, quais são os direitos tutelados e protegidos quando nós tratamos a questão de sucessão e as novas regras para a herança. Outro termo que chama atenção também é de direito empresarial. Ele vai facilitar essa nova tentativa de uma reforma de um anteprojeto. Essa reforma facilitando o quê? O direito para criar as propostas visam estimular o empreendedorismo e facilitar o ambiente de negócio no Brasil. Bom, toda tutela que envolve direito empresarial em ambiente de negócio, sempre haverá algum litígio, independentemente. É uma norma também que não vai ter tanto essa estimulação que vai visar essa facilidade no ambiente de negócio. Nem sempre é bem assim visto dentro da seara da ciência jurídica. Ao passo que também a questão dessa o tratamento diferenciado para contratos empresariais, onde o anteprojeto propõe um tratamento diferenciado para contratos empresariais, estabelecendo parâmetros adicionais para sua interpretação. Isso inclui a consideração da tipicidade natural desse contrato e a mensuração da boa-fé empresarial. Depende também, porque o que a maioria dos contratos em si, o que acontece é a questão da contratos que têm certos negócios jurídicos que não são totalmente pautados na boa-fé. É uma questão de se rever também os conceitos, porque nós temos os defeitos, os vícios dos negócios jurídicos celebrados nos contratos. Quando trata das questões, dessa questão da boa-fé, objetiva ou subjetiva, vai da conduta à subjetividade do agente. Então, não é uma questão também que possa ser que há uma certa proteção. Passei esse mal também, esse projeto com relação a essas pautas empresariais, essas pautas também de participações societárias, com relação à proposta que aborda a participação societária permitindo que seja regulada os instrumentos societários da sociedade em geral, sem prejuízo à legítima dos herdeiros necessários. Outra situação também que vai entrar em pauta de discussões e muita repercussão de pertinência temática seria essa questão baseada no que nessa questão de uma certa pseudo-isonomia, não trazendo nenhum prejuízo à legítima dos herdeiros necessários. Não é bem assim que funciona na prática. Na teoria tudo é muito lindo, na prática não é bem assim. Direito contratual, maior autonomia e segurança jurídica. É uma das questões também pautadas nesse anteprojeto. Bem estranho, alterações na proposta do direito contratual que buscando, visando garantir uma maior autonomia, entre as partes para aumentar a segurança jurídica nas relações contratuais. Bom, aqui é um ponto que chega a ser bem que irrisório para quem está
dentro da seara do direito, que é a questão do quê? O que seria essa questão? Nós podemos tratar sobre maior autonomia das partes, uma relação contratual. O que nos traz, nos confere essa autonomia e segurança jurídica numa relação contratual? Partindo da premissa da subjetividade da boa-fé. Será que esse anteprojeto traz realmente a sua essencialidade nessa autonomia e nos confere essa segurança jurídica? Uma segurança jurídica atrelada a uma autonomia, ao passo que, para aumentar essa segurança nas relações contratuais, então os contratos que nós sabemos igualmente que de independente, contratos de gaveta, vamos aí trazer contratos que nós que estamos na seara ciência jurídica, ou quem também está em outras ramificações, em outras profissões também, tem que conhecer, viu, gente? Não é por nada não, mas conhecer um pouco a questão do direito. Ela não é, o direito deveria ser incluído nas disciplinas de outros programas, de outras graduações, pós-graduações, porque contratos em si nem sempre são assinados de forma em que a pessoa ela conheça totalmente o rigorismo da legislação, principalmente no tocante ao que nós mencionamos sobre o que seria esse rigorismo na legislação, o que seria os termos de linguajar juridiquês. Por isso que o certo seria o que em toda profissão deveria existir matérias dentro dos cursos sobre legislação, para facilitar para as pessoas, porque quando nós tratamos a questão de segurança, autonomia, de contratual, um contrato de gaveta simplesmente a pessoa vai ali, assina, confia. Então aquela relação de credibilidade, às vezes nem sabe o que está lendo, quais são os direitos que estão ali sendo tutelados e preservados. Então não existe essa certa autonomia da questão contratual. Às vezes a pessoa tem que ir todo lado dessa autonomia e segurança jurídica na relação contratual. Ela traz também uma certa abrir mão de certas cláusulas contratuais, tanto ambas as partes, contratado, contratante. Então, onde que não existe uma certa segurança, uma certa autonomia, porque aí nós teríamos que trazer também a questão da igualdade. E aqui, quando fala que o anteprojeto afirma que os princípios como a confiança, probidade e boa-fé são de ordem pública, cuja violação gera inadimplemento contratual, significando que qual que é o objetivo? Seria visar a segurança da relação jurídica nas relações contratuais. Então essa relação jurídica nas relações contratuais é pautada no que? O que seria essa ordem pública? Afirmando que esses princípios da confiança, probidade e boa-fé, probidade nós temos um sentido meio de cunho administrativo, de ordem pública, e ao mesmo tempo boa-fé, que são de ordem pública, que cuja violação gera inadimplemento contratual. Isso visa fortalecer uma segurança jurídica nas relações contratuais. Nem sempre isso pode acontecer. Quando adentra-se dentro do capítulo, quando vai trazer as questões dos
defeitos e vícios de negócios jurídicos. E que às vezes muitas pessoas acabam assinando um contrato por certas questões. Quando nós temos a questão da coação, do erro, da simulação, dos defeitos dos negócios jurídicos. Então há muitos contratos em que a pessoa assina por um estado de necessidade. Então não há essa certa questão de autonomia, essa questão de consensualismo contratual e boa-fé subjetiva, que, embora um anteprojeto traz essa questão de dar uma certa probidade, que parece não sou um princípio administrativo, ao passo que essa boa-fé objetiva ou boa-fé subjetiva das partes contratantes não traz bem esse anteprojeto. Outro motivo também que pode ser lá na frente uma agravante também, em decorrência porque quais são os critérios a serem adotados para dar maior autonomia e segurança ao contrato, trazendo esses princípios de ordem pública. Contratos de adesão. Bom, contratos de adesão é outro tema também que é bastante complicado, porque a maioria há também propostas de servir para contrato de adesão buscando equilibrar a relação entre as partes e proteger a parte mais vulnerável. Bom, o Código de Defesa do Consumidor já começa tudo errado quando traz que todo estabelecimento deve ter o dever e a obrigação de ter um Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento empresarial. Tá, ok. Mas qual é a finalidade de ter um código ali quando você entra em qualquer loja do ramo empresarial? Esse código está fechado. Qual que é o dever? Será que a pessoa que está ali do lado da mercância entende sobre uma questão legislativa? Não acho que essa questão da proposta de os contratos de adesão. Primeiro, nós chegamos na questão da conclusão de quando vai se comprar algo e entra venda casada. A venda casada não é permitida em direito. Já começa por aí. E outra questão também é a questão de contratos onde a própria pessoa que está ali te vendendo um produto te oferece, por exemplo, uma garantia estendida. Garantia estendida é uma facultatividade. A mesma coisa uma garantia de furto e roubo. É uma faculdade. Então, essa questão que passe-se, talvez, nas alterações desse anteprojeto, não traga nenhum tipo de benefício para equilibrar nenhum tipo de relação contratual. Não existe uma relação contratual nem quando é inserido um Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos. Porque às vezes as pessoas são leigas, não entendem o que o Código de Defesa do Consumidor quer proteger e tutelar nessa relação de vulnerabilidade. E depois, ao passo que eu vou entrar no direito digital. Normalmente, essas são alguns tipos de alterações que, indubitavelmente, teremos bastante problemas com relação ao campo de atuação. Então, veio para trazer questões de celeridade e economia e unilateralidade, visando ao bem-estar da sociedade. Essas pequenas pautas que eu entrei aqui. Ao passo que falarei após direito digital um novo capítulo no Código Civil. Então, o que nós temos antemão aí? Um anteprojeto totalmente voltado que retira a esfera
totalmente do Poder Judiciário, a essa função essencial à justiça. Pessoal, sempre procure um profissional do direito, um advogado, uma pessoa especialista sobre determinada área, assunto, família, sucessão, trabalho, previdenciário, porque não existe nada de questões que possam trazer maior autonomia e segurança quando trazemos essa questão de unilateralidade e sempre respaldando questões em vias administrativas. Nem sempre as vias administrativas nós estamos tratando de economia, que às vezes pode ter repercussões e pertinências temáticas dentro do Poder Judiciário. Pense nisso. Já eu volto com novas pautas dessas alterações, esse projeto das reformas do Código Civil. Muito obrigado a todos e a todas.